Zoe Chun, de 17 anos, desceu do ônibus escolar vestindo um uniforme militar camuflado completo. Suas botas de combate ecoando no concreto, enquanto sussurros explodiam ao seu redor como fogo selvagem. O sol da manhã lançava sombras longas sobre o estacionamento da Lincoln High, mas nada podia esconder os olhares que a seguiam a cada passo. Ela está mesmo usando isso na semana do baile? Zombou Madison Torres, a presidente do corpo estudantil, com seu cabelo loiro perfeitamente alisado e tudo de grife, rindo alto o suficiente para metade do estacionamento ouvir. Sua voz carregava aquele tom específico de descrença misturada com superioridade que só vinha naturalmente para quem jamais havia questionado seu lugar na hierarquia social. Em minutos, os celulares estavam fora dos bolsos e as fotos de Zoe já circulavam nas redes sociais. As legendas vieram rápidas e impiedosas. O dia de fantasia da menina que quer ser soldado não é só na sexta-feira? E alguém está tendo uma crise de identidade. Zoe podia praticamente sentir as notificações vibrando na rede invisível da escola enquanto sua imagem se espalhava de telefone em telefone. Cada compartilhamento adicionava outra camada à sua humilhação. Sua mandíbula se contraiu ao passar por um grupo de jogadores de futebol que se reuniam perto de suas caminhonetes elevadas, seus casacos esportivos brilhando à luz da manhã. Jake Morrison, o quarterback, cujo ego era maior que seu já considerável porte físico, cutucou seus colegas e começou a marchar em formação exagerada atrás dela. Esquerda, direita, esquerda, direita! Ele gritava como um sargento de treinamento zombeteiro, enquanto seus amigos batiam continência com precisão teatral. Sentido. Temos uma soldada de verdade aqui, rapazes. A risada que se seguiu parecia agulhas contra a pele de Zoe, mas ela continuou andando, com a coluna ereta e os olhos fixos para frente. Aprendera há muito tempo que demonstrar fraqueza só tornava tudo pior. A jaqueta camuflada, grande demais para seu corpo pequeno, pendia solta. As mangas arregaçadas revelavam mãos que tremiam levemente, apesar de sua compostura exterior. O tecido ainda carregava o perfume mais leve do perfume do pai. Um detalhe que ao mesmo tempo a confortava e partia seu coração cada vez que o vestia. Ela havia se transferido para a Lincoln High apenas 2 meses atrás, quando sua mãe se casou novamente com um homem gentil, mas calado, chamado Robert, que trabalhava com seguros. A mudança havia sido necessária. Sua mãe não suportava continuar na antiga cidade, onde cada esquina guardava lembranças de David Chun. Mas recomeçar em uma escola nova no último ano era como tentar entender um filme pela metade. Todos já sabiam seus papéis, seus grupos, seu lugar na complexa ecologia social. E esse tipo de atenção era exatamente o que Zoe queria evitar. Ela havia planejado passar despercebida, se formar em silêncio e ir para a faculdade, onde poderia começar de novo. Mas hoje não se tratava de se enturmar, fazer amigos ou navegar pelas águas traiçoeiras da política escolar. Hoje marcava 3 anos desde o pior dia da vida dela. E usar o uniforme do pai era a única forma de se sentir próxima dele. O único ritual que tornava suportável o peso esmagador da ausência dele. À medida que ela se aproximava do prédio principal, mais alunos começavam a notar sua roupa incomum. Conversas pararam no meio da frase quando cabeças se viraram para seguir seus movimentos. Alguns apontavam abertamente, enquanto outros sussurravam por trás das mãos. Um grupo de estudantes do teatro, perto da entrada do Departamento de Artes Dramáticas, começou uma performance improvisada, fingindo se abaixar para se proteger e gritando: "Alerta de ataque aéreo!", com dramatização exagerada. Até os veteranos geralmente indiferentes, aqueles que normalmente não se importavam com os mais novos, estavam sacando os celulares para registrar o que viam claramente como não o entretenimento da manhã. O armário de Zoe ficava no corredor mais movimentado da escola. Uma reviravolta cruel do destino que significava que sua rotina diária envolvia atravessar um campo de julgamento constante. Quando chegou à porta azul familiar de metal, seu coração afundou. Alguém já tinha estado ali antes. Um bilhete escrito à mão estava colado no armário. As palavras G.I. Jane e Quer Atenção estavam rabiscadas com um marcador preto grosso em uma folha de caderno.
A letra era propositalmente bagunçada, feita para esconder a identidade de quem escreveu, mas a crueldade era clara como o dia. Ela arrancou o bilhete com mais força do que o necessário, amassando-o na mão, enquanto os estudantes continuavam a passar, muitos diminuindo o passo para dar uma olhada melhor na garota de camuflado que, de alguma forma, se tornara a atração principal da manhã. O cadeado giratório do armário parecia escorregadio em seus dedos suados, enquanto ela tentava abri-lo, os números se embaçando levemente à medida que as lágrimas ameaçavam se formar nos cantos dos olhos. Bela fantasia, disse uma voz atrás dela. Zoe se virou e viu Ashley King, uma colega da aula de História e Educação Física, que sempre parecia relativamente normal comparada à massa obcecada por redes sociais. Mas até o tom de Ashley trazia uma nota de diversão confusa, como se Zoe fosse um enigma que ela não conseguia decifrar. É para algum projeto ou algo assim. Zoe finalmente conseguiu abrir o armário e começou a pegar os livros para a primeira aula, seus movimentos mecânicos e precisos. Algo assim. Respondeu baixinho sem confiar em si mesma para dizer mais, sem que sua voz vacilasse. A verdade era complexa demais. Dolorosa demais. Pessoal demais para compartilhar com alguém que, na prática, era uma estranha. Quando o primeiro sinal tocou e os estudantes começaram a migração relutante para as salas de aula, Zoe se pegou olhando para o reflexo no pequeno espelho que havia pendurado dentro da porta do armário. As plaquetas militares do pai pendiam ao redor de seu pescoço, escondidas sob a gola da velha camisa do uniforme dele. No reflexo, ela quase podia vê-lo atrás dela, com a mão em seu ombro, a voz dizendo para ela se manter firme e sentir orgulho. Mas quando piscou, havia apenas o corredor movimentado e o peso de 100 olhares curiosos. Até o terceiro período, o assédio já havia evoluído de zombarias casuais para algo mais frio e deliberado. A aula de química era normalmente seu refúgio, um lugar onde fórmulas e equações ofereciam respostas claras e lógicas em um mundo que frequentemente não fazia sentido. Mas hoje, nem mesmo o santuário da ciência pôde protegê-la da tempestade de atenção que seu uniforme atraíra. Ela deslizou para seu lugar habitual no fundo da sala, esperando se misturar ao fundo. Mas Tyler Brooks tinha outros planos. Tyler era o tipo de aluno que prosperava no caos, um palhaço de classe cujo humor muitas vezes cruzava a linha para a crueldade. Ele vinha observando Zoe a manhã inteira, esperando o momento perfeito para atacar, e a aula de química oferecia o palco ideal para sua performance. Assim que Asa Peterson começou a explicar estruturas moleculares no quadro branco, Tyler fez sua jogada. Levantou-se abruptamente, alegando que precisava apontar o lápis, mas em vez disso, seguiu um caminho deliberadamente tortuoso que o levou diretamente pela mesa de Zoe. Com precisão teatral, ele acidentalmente derrubou o livro, o caderno e o estojo dela no chão com um gesto amplo do braço. "Opa!" disse alto, a voz escorrendo falsidade. "Foi mal." Bum! Explosão. Ele fez efeitos sonoros exagerados. Cabum! Pá! Enquanto gesticulava de forma dramática com as mãos, imitando os sals de um campo de batalha. O timing era perfeito. Asa Peterson estava de costas, escrevendo fórmulas no quadro, completamente alheia ao drama que se desenrolava atrás dela. A sala explodiu em risadas contidas. Alunos cobriam a boca com as mãos, os ombros tremendo com risadinhas reprimidas. Alguns nem tentavam esconder. Apontavam abertamente e cochichavam entre si. O rosto de Zoe queimava de humilhação enquanto ela se curvava para recolher seus pertences espalhados. As mangas largas do uniforme de seu pai tornavam a tarefa simples em algo desajeitado e difícil. "Cuidado aí, soldado!" Tyler sussurrou ao se abaixar fingindo ajudar, mas empurrando ainda mais o lápis para debaixo da mesa com o pé. "Não queremos que você chame um ataque aéreo no laboratório de química." Sua voz foi alta o suficiente para os alunos próximos ouvirem, e outra onda de risadas percorreu a sala. As mãos de Zoe se fecharam em punhos enquanto ela se endireitava,
os nós dos dedos brancos contra o tecido verde desbotado do uniforme do pai. Cada instinto gritava para que ela reagisse, para se defender, para fazer Tyler pagar pela crueldade. Mas ela sabia, havia aprendido da maneira difícil, que revidar só piorava as coisas, só dava mais munição aos agressores. Então, ela não disse nada. Apenas voltou ao seu assento e tentou se concentrar na lição da Sinonora Patterson sobre ligações químicas, embora as palavras parecessem flutuar sem sentido no ar. Os sussurros continuaram durante toda a aula, uma corrente constante de julgamento e especulação. Por que ela tá vestida assim? Tá querendo ser diferentona? Acho que ela tá pirando. Cada comentário era como um pequeno corte. E quando o sinal finalmente tocou, Zoe se sentia como se estivesse sangrando por 1000 feridas invisíveis. O horário do almoço não trouxe alívio. A cafeteria já era um campo minado social nos melhores dias. Hoje parecia território inimigo. Zoe pegou uma bandeja e passou pela fila do refeitório, plenamente consciente dos olhares e cochichos que a seguiam a cada passo. As funcionárias da cozinha lhe lançaram olhares curiosos, mas não disseram nada, embora Zoe tenha visto uma delas cutucar a outra e apontar discretamente em sua direção. Encontrou uma mesa vazia no canto mais distante da cafeteria, o mais longe possível do território dos populares. O isolamento era ao mesmo tempo bênção e maldição. A protegia de confrontos diretos, mas também a tornava um alvo mais óbvio. Sentada sozinha em seu uniforme militar, parecia um farol de diferença em um mar de conformidade. Por alguns minutos preciosos, achou que conseguiria passar o almoço ilesa. Beliscava o sanduíche sem realmente sentir o gosto, tentando ignorar os surtos periódicos de risadas nas mesas próximas, que tinha certeza de que eram dirigidos a ela. Mas sua paz foi curta. Tutto boa de pata. Madison Torres surgiu à sua mesa como uma nuvem de tempestade perfeitamente maquiada, flanqueada por seu séquito habitual. Brittany e Walsh e Chloe Martinez ficaram um pouco atrás da líder, com expressões que misturavam curiosidade e crueldade mal disfarçada. Essas eram as garotas que comandavam a hierarquia social da Lincoln High com punhos de ferro enluvados de grife. E estavam claramente decididas a tratar o uniforme de Zoe como uma afronta à sua autoridade. Escuta aqui, garota do exército, começou Madison, sua voz carregando aquele tom característico de falsa preocupação que garotas populares haviam aperfeiçoado ao longo de gerações. Ela deslizou para o assento em frente a Zoe sem convite. A maquiagem aplicada com perfeição e o cabelo estrategicamente despenteado contrastavam fortemente com o rosto limpo e o rabo de cavalo simples de Zoe. A gente entendeu que você está tentando ser diferentona ou o que for, mas essa coisa de fantasia já está ficando velha. Ao redor delas, a cafeteria começava a silenciar. As conversas morriam quando os estudantes sentiam que o drama estava prestes a acontecer. Celulares surgiam como mágica, discretamente empunhados, prontos para registrar o que quer que estivesse prestes a acontecer. Era melhor que reality show. Era guerra colegial em tempo real. E todos queriam um lugar na primeira fila. Talvez você devesse tentar comprar roupa em lojas normais, em vez de loja do exército. Acrescentou Brittany com uma risada que soava como vidro quebrando. Quer dizer, tem tantas boutiques fofas na cidade. A gente podia super te levar para fazer compras um dia. A oferta foi feita com tanta obviedade de desdém que soava mais como um insulto do que como um convite. Chloe assentiu com entusiasmo, sua voz assumindo um tom condescendente, como quem explica algo a uma criança. A gente não tá querendo ser má nem nada, mas você tá deixando todo mundo meio desconfortável. Parece que você tá se esforçando demais para ser diferente, sabe? A mão de Zoe apertou o garfo de plástico até os nós dos dedos ficarem brancos. A cafeteria estava quase completamente silenciosa agora. Centenas de olhos focados na mesa delas como espectadores em uma arena romana. Ela podia sentir o peso do julgamento coletivo, a expectativa faminta de estudantes que sentiam cheiro de sangue na água. Ela se levantou devagar, a cadeira raspando no chão de linóleo com um som que ecoou no silêncio súbito. O movimento foi deliberado, controlado,
mas seus olhos ardiam com uma intensidade que fez o sorriso confiante de Madison vacilar por um instante. Vocês não têm ideia do que estão falando, disse Zoe, sua voz firme, mas carregando uma energia que beirava o perigoso. Algo que sugeria profundidades que aquelas garotas jamais conseguiriam compreender. O sorriso de Madison retornou, encorajado por sua plateia e por sua sensação de invencibilidade social. Ela se recostou na cadeira com a arrogância casual de quem nunca havia enfrentado consequências reais por sua crueldade. Ah, por favor, disse ela, com a voz subindo para que todos na cafeteria ouvissem. O que você vai fazer? Chamar o seu papai para te salvar? As palavras atingiram Zoe como um golpe físico, e por um instante que pareceu uma eternidade, toda a cafeteria prendeu a respiração. Justo quando Zoe abriu a boca para responder, seus lábios se separando para soltar palavras que poderiam destruí-la completamente ou revelar, finalmente, a verdade que ela carregava como uma pedra no peito. Um som como nada que a Lincoln High jamais havia experimentado estilhaçou o silêncio tenso. Começou como um estrondo distante, mal perceptível sob o zumbido das luzes fluorescentes da cafeteria. Mas em segundos, cresceu até se tornar um rugido ensurdecedor que parecia sacudir os alicerces do prédio. As janelas da cafeteria tremeram violentamente em suas molduras, fazendo vários alunos instintivamente se esconderem debaixo das mesas. Bandejas de almoço caíram no chão conforme o som se intensificava, até parecer que vinha de dentro do peito de todos. O sorriso confiante de Madison desapareceu enquanto ela olhava ao redor, assustada. O cabelo perfeitamente penteado chicoteando em seu rosto, enquanto tentava localizar a origem do som ensurdecedor. Que diabos é isso? Gritou Tyler Brooks por cima da confusão. Mas sua voz mal era audível em meio ao rugido mecânico que agora dominava todos os outros sons. As luzes do teto piscaram de forma ameaçadora. Em algum lugar dentro da cozinha, pratos caíram no chão enquanto o prédio inteiro parecia vibrar com uma intensidade crescente. Através das grandes janelas que margeavam a parede leste da cafeteria, uma sombra enorme passou sobre a escola, bloqueando a luz da tarde e mergulhando a sala em escuridão temporária. Estudantes colaram os rostos contra o vidro, celulares já em mãos, gravando o que mais parecia cena de um filme de guerra do que de uma escola suburbana. Um helicóptero Black Hawk, com as hélices girando o ar em um turbilhão visível, surgiu sobre a escola como algo vindo de outro mundo. A aeronave era imensa. Seu casco verde-oliva reluzia sob o sol enquanto circulava o prédio com precisão militar. O som distinto de suas hélices criava um ritmo que parecia sincronizado com o batimento cardíaco coletivo de todos que observavam de baixo. Meu Deus! Sussurrou alguém, embora as palavras se perdessem no barulho esmagador. Isso está mesmo acontecendo? O helicóptero completou um círculo completo ao redor da Lincoln High, antes de fazer uma curva acentuada em direção ao campo de futebol. Os estudantes abandonaram seus almoços sem pensar duas vezes, cadeiras arrastando e tombando, enquanto centenas de adolescentes corriam para as janelas e saídas. Professores tentavam desesperadamente manter alguma aparência de ordem, mas até eles esticavam o pescoço e puxavam os próprios celulares para registrar a cena sem precedentes que se desenrolava lá fora. Todos permaneçam calmos. A voz da Cia Patterson mal era audível enquanto tentava conter sua turma, mas seus próprios olhos estavam arregalados de espanto enquanto assistia a aeronave militar pousar em pleno campo de futebol. Por favor, permaneçam em seus lugares. Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A cafeteria havia se transformado em um caos controlado, com alunos empurrando-se rumo às saídas, desesperados para presenciar de perto o que quer que estivesse acontecendo no campo. Madison e seu grupo foram levados junto pela multidão. A confiança anterior substituída por confusão e uma crescente sensação de que haviam se envolvido em algo muito maior do que uma simples provocação na hora do almoço. Zoe permaneceu imóvel em sua mesa, observando o helicóptero pela janela enquanto ele pousava com precisão milimétrica no campo. Seu coração batia com tanta força que ela o sentia na garganta, e suas mãos tremiam conforme a compreensão se instalava. Ela conhecia aquela aeronave
Conhecia as insígnias da unidade pintadas na lateral, sabia exatamente por que ela estava ali e o que significava. Os motores do helicóptero começaram a desacelerar, mas as hélices continuavam girando enquanto figuras em uniformes militares cerimoniais emergiam da aeronave. Mesmo à distância, Zoe pôde distinguir as linhas nítidas dos trajes de gala. O brilho de medalhas e insígnias que contavam histórias de serviço e sacrifício. Prendeu a respiração ao reconhecer uma das figuras que pisava no gramado. Alta, autoritária, com cabelos prateados visíveis sob o boné militar. A coronel Sarah Mitchell, ex-comandante de seu pai, a mulher que havia entregue a notícia que mudara sua vida para sempre, 3 anos atrás. A voz do diretor Williams ecoou pelo sistema de som interno da escola, cortando o burburinho e a especulação que preenchiam os corredores. Sua habitual calma havia sido substituída por uma surpresa quase contida, ao fazer um anúncio que seria lembrado muito além do dia da formatura. Atenção, estudantes e professores. Sua voz reverberou pelo prédio, competindo com o som ainda presente das hélices lá fora. Temos uma situação incomum se desenvolvendo em nosso campus. Zoe-Chun, por favor, dirija-se imediatamente à secretaria. Repito, Zoe-Chun à secretaria. O anúncio atingiu a multidão como um choque elétrico. Centenas de cabeças se viraram ao mesmo tempo na direção de Zoe, que ainda estava parada, imóvel, na cafeteria. O uniforme largo do pai, que naquela manhã parecia grande demais para ela. De repente, parecia simultaneamente pesado e apertado. Os sussurros começaram de imediato, espalhando-se pelo ambiente como fogo em mato seco. Zoe-Chun. É aquela menina de roupa do exército? O que ela fez? Ela está em apuros. Por que os militares estão aqui por causa dela? O rosto de Madison estava pálido. Sua arrogância anterior evaporou-se, enquanto as implicações da situação se infiltravam como água gelada. A garota que ela vinha zombando, alvo de piadas cruéis sobre chamar o papai, estava de alguma forma conectada ao helicóptero militar que acabara de pousar no campo da escola. Tyler Brooks parecia prestes a vomitar. Seu rosto verdeado revelava que as piadas sobre explosões e ataques aéreos haviam sido dirigidas a alguém com conexões militares reais. Enquanto Zoe caminhava em direção à secretaria, o corredor se abriu diante dela como um mar vermelho. Estudantes que riam dela poucos minutos antes agora observavam em silêncio atônito, seus celulares capturando cada passo de sua jornada pelos corredores. As botas de combate que pareciam tão fora de lugar naquela manhã, agora soavam diferentes contra o piso de linóleo. Não mais desajeitadas ou em busca de atenção, mas decididas, significativas. Professores saíam de suas salas, atraídos pela comoção e pelo contínuo som das hélices do lado de fora. Mesmo os membros mais céticos da equipe docente, aqueles que já tinham visto de tudo em décadas de ensino, permaneciam nas portas com expressões de assombro e curiosidade. Era algo sem precedentes, extraordinário. O tipo de evento que seria contado e recontado por anos. Pelas janelas ao longo do corredor principal, Zoe via mais militares emergindo do helicóptero. Eles se moviam com a precisão coordenada de quem está acostumado com cerimônias e protocolo. Um pequeno grupo de soldados se formava no campo de futebol. Seus uniformes de gala impecáveis, apesar do vento gerado pelas hélices ainda girando. Madison e suas amigas seguiam à distância. Já não eram mais as rainhas confiantes da escola, mas sim observadoras inseguras de algo que não compreendiam. A zombaria de minutos antes havia sido substituída por um sentimento crescente de temor. A percepção de que talvez tivessem cometido um erro terrível. A garota que desprezaram como sendo apenas uma buscadora de atenção, agora caminhava rumo a um encontro com oficiais militares que haviam chegado de helicóptero, e as implicações disso começavam a pesar. O que você acha que está acontecendo? Brittany sussurrou para Madison, a voz pequena e incerta. Madison não respondeu. Ela não conseguia responder. Pela primeira vez em toda sua trajetória no ensino médio, estava completamente fora de sua zona de controle. Assistia a acontecimentos que escapavam de sua compreensão ou influência.
A hierarquia social que parecia tão importante, minutos atrás agora parecia trivial e insignificante diante do que quer que estivesse acontecendo no campo de futebol. Quando Zoe se aproximou da secretaria, conseguiu ver a Coronel Mitchell através da janela. Ereta, imponente, vestindo seu uniforme de gala com uma dignidade inabalável. A mulher que estivera presente no pior momento da vida de Zoe agora estava ali, em sua escola, carregando algo que, mais uma vez, mudaria tudo. Toda a escola havia se reunido no campo de futebol em uma cena que desafiava todas as regras e protocolos que a Lincoln High já havia estabelecido. O que começou como alguns alunos curiosos, saindo das salas de aula, tornou-se um êxodo em massa, com professores, administradores e até funcionárias da cantina se juntando à multidão sem precedentes. O helicóptero Black Hawk repousava como um gigante adormecido sobre a linha de 6 jardas. Suas hélices finalmente paradas, mas sua presença comandava a atenção absoluta dos quase 2.000 presentes, que agora formavam um semicírculo ao redor da aeronave. O diretor Williams estava nervoso ao lado da coronel Sarah Mitchell, sua autoridade habitual diminuída diante da presença daquela oficial condecorada, cujo peito carregava medalhas e fitas que contavam décadas de serviço e sacrifício. O cabelo prateado da coronel estava preso em um coque regulamentar sob o boné de gala, e sua postura transmitia a confiança silenciosa de quem liderou soldados em situações impossíveis. Zoe emergiu do prédio acompanhada por 2 oficiais subalternos, os sapatos brilhando e batendo em sincronia perfeita sobre a calçada que levava ao campo. A multidão se abriu diante deles como uma cortina viva. Centenas de rostos se voltaram para seguir seus passos com expressões que iam da curiosidade à admiração e logo à compreensão. A garota que havia sido zombada e ridicularizada poucas horas antes, agora caminhava com a dignidade de alguém prestes a receber as mais altas honrarias. Madison Torres estava paralisada perto das arquibancadas, o rosto pálido ao ver a procissão. As palavras cruéis que dissera na cafeteria, "Chama seu papai para te salvar", ecoavam em sua mente como uma maldição. Ao lado dela, Tyler Brooks parecia prestes a desmoronar. Suas piadas sobre explosões e ataques agora pareciam não só inadequadas, mas possivelmente devastadoras. A coronel Mitchell deu um passo à frente. Quando Zoe se aproximou, sua voz se propagando com clareza por todo o campo através de um microfone portátil que um de seus assistentes posicionara. O sistema de som chiou antes de ganhar vida, e quando ela falou, suas palavras alcançaram todos os cantos da multidão reunida. "Senhoras e senhores, estudantes e funcionários da Lincoln High School", começou ela, a voz firme e imponente. Há exatos 3 anos, em 15 de outubro, o sargento David Chan fez o sacrifício máximo enquanto servia seu país no Afeganistão. Ele morreu salvando 12 membros de sua unidade quando seu comboio foi emboscado nos arredores de Kandahar. Um suspiro coletivo percorreu a multidão enquanto a magnitude do momento começava a se instalar. Aquilo não era um exercício, nem uma demonstração. Tampouco um programa educativo. Era real, pessoal e comovente de uma forma que a maioria daqueles adolescentes jamais havia vivenciado. A coronel Mitchell continuou, sua voz ganhando força enquanto falava de um homem por quem claramente nutria respeito e admiração. O sargento Shum era especialista em comunicações, pai e herói, alguém que colocou a vida de seus companheiros acima de sua própria segurança. Quando o comboio foi atacado por fogo intenso, ele deixou a relativa segurança de seu veículo blindado para estabelecer uma ligação de comunicação que permitisse o resgate dos colegas encurralados. Foi morto por um tiro de sniper enquanto completava essa missão. Mas suas ações salvaram 12 vidas. Zoe permanecia em posição de sentido ao lado da coronel, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ouvia uma história que conhecia de cor, mas que nunca tinha sido contada a um público tão grande. As plaquetas do pai pareciam pesar ainda mais contra seu peito, e o uniforme largo que pela manhã parecia ridículo agora se sentia como armadura, protegendo-a do peso de todos os olhares. "Sua filha, Zoe", a coronel indicou com um gesto suave.
Honra sua memória, todos os anos, nesta data, vestindo seu uniforme. Ela carrega esse legado com dignidade silenciosa, sem jamais buscar atenção ou reconhecimento. Apenas lembrando de um pai que morreu, servindo algo maior do que ele próprio. O silêncio no campo era absoluto agora, quebrado apenas pelo som distante do trânsito e por ocasionais fungadas da plateia emocionada. Mesmo os alunos mais cínicos, aqueles que se orgulhavam de não se importar com nada, permaneciam imóveis, tomados por uma cerimônia que transcendia qualquer rotina escolar. A Coronel Mitchell então se virou para uma caixa de madeira que um de seus ajudantes segurava aberta. Dela, retirou uma bandeira americana cuidadosamente dobrada, o tecido vermelho, branco e azul, nítido e perfeito à luz do sol, e uma pequena caixa de madeira que parecia irradiar luz própria. Hoje estamos aqui para entregar a Zoe 2 itens que há muito tempo estavam aguardando o momento certo, anunciou a coronel. Primeiro, esta bandeira, que voou sobre a base onde seu pai serviu e morreu. Ela foi baixada a meio mastro em sua honra, e tem esperado para ser entregue à sua família. Ela colocou a bandeira nas mãos trêmulas de Zoe, que sentiu o peso simbólico do tecido, ao mesmo tempo mais leve e mais pesado do que esperava. O toque era suave, mas carregado de história, de vidas representadas, de sacrifícios simbolizados. E, segundo, disse a coronel, abrindo a caixa menor, a medalha de honra, a mais alta condecoração militar da nossa nação, concedida póstumamente ao sargento David Chun por seu heroísmo extraordinário e sacrifício altruísta. A multidão irrompeu em aplausos espontâneos, mas não era um aplauso comum de assembleia escolar. Era algo mais profundo, reverente, o tipo de aplauso reservado a momentos que transcendem a experiência cotidiana. Estudantes que nunca haviam pensado em serviço militar se viram enxugando lágrimas. Professores veteranos, acostumados a formaturas e cerimônias rotineiras, estavam paralisados, tomados por algo inédito. Enquanto a coronel Mitchell prendia a medalha ao uniforme do pai de Zoe, ela se inclinou e sussurrou algo apenas para Zoe. Ele teria muito orgulho da mulher que você se tornou. A coragem dele vive em você. A cerimônia se encerrou com um momento de silêncio que parecia se estender para além do tempo. 2.000 pessoas em pé, lado a lado, em honra a um homem que a maioria delas jamais havia ouvido falar até aquele dia. E quando terminou, o encantamento se quebrou. Mas algo essencial havia mudado na atmosfera da Lincoln High. Tyler Brooks foi o primeiro a se aproximar de Zoe enquanto a multidão começava a se dispersar. Seu rosto estava riscado de lágrimas, e sua voz tremia ao falar. Me desculpa, sussurrou, mal audível. Seu pai. Ele foi um herói de verdade. Eu não sabia, me desculpa de verdade. Pelo que eu disse, pelo que eu fiz. Zoe o olhou por um longo momento, e o que viu não foi mais o palhaço da turma que havia zombado dela, mas sim um garoto de 17 anos, que acabara de aprender algo profundo sobre respeito e consequências. Ele foi, respondeu simplesmente. E agora você sabe por que eu uso esse uniforme. Não é por atenção. É para lembrar que heróis existem, e às vezes estão mais perto do que a gente imagina. Madison foi a próxima a se aproximar, sua confiança habitual completamente destroçada. A garota que reinava sobre a hierarquia social da escola com crueldade casual agora parecia pequena, perdida. Zoe, começou, mas parou. Parecia incapaz de encontrar palavras à altura do momento. Eu disse coisas horríveis sobre seu pai. Eu não sabia. Zoe respondeu com calma, sem raiva, apenas com uma tristeza suave. Você não perguntou. Você viu alguém diferente e achou que isso fazia dela um alvo. Talvez da próxima vez você pense no que não sabe antes de decidir machucar alguém. Enquanto o helicóptero se preparava para decolar novamente, suas hélices voltando a girar com força, os estudantes começaram a perceber que haviam testemunhado algo que ficaria com eles pelo resto de suas vidas. A menina de camuflado não era mais motivo de chacota
mas um lembrete vivo de que todos carregamos histórias, que o heroísmo existe no mundo real e que, às vezes, as pessoas que desprezamos ou ignoramos estão ligadas a algo muito maior do que a política do ensino médio. Zoe permaneceu no campo muito depois que o Black Hawk desapareceu no céu da tarde, segurando com firmeza a medalha de honra de seu pai e sentindo sua presença mais forte do que desde o dia em que ele morreu. Ao seu redor, a Lincoln High School havia mudado para sempre. E ela sabia que da próxima vez que vestisse aquele uniforme, seria com o entendimento e o respeito que ele sempre mereceu. A história não pararia ali. Se espalharia para além da escola, para além da cidade, tornando-se um lembrete de que os filhos de heróis andam entre nós, carregando o legado de seus pais com dignidade silenciosa, até o momento em que esse legado precise brilhar.